Você, torcedor do Bahia, me responda uma coisa. Nós estamos no jardim da infância. Corinthians, um time liso desse, liso que não paga ninguém, querendo contratar Juan Pablo da base do Bahia, querendo pagar quase 42 milhões de reais. Existe isso, galera. Bahia freia interesse do Corinthians e renova com joia na mira de Guardiola. Juan Pablo tem novo vínculo até 2030 e multa de 200 milhões de euros para o exterior. Paulistas tentaram pagar cláusula de rescisão para mercado interno após o Mundial Sub-17. E o Yuri Santana trouxe aqui uma notícia ainda mais valorizado. Juan Pablo se tornou o jovem mais bem pago do país. Bahia aumentou a multa para o mercado nacional para 110 milhões de reais. Já a multa para o exterior é de 1,2 bilhão de reais, aproximadamente 200 milhões de euros. O contrato de Juan Pablo foi ampliado até o fim de 2030. O Bahia começou o ano de 2026 valorizando uma das suas principais joias das categorias de base. Juan Pablo renovou o contrato até o fim de 2030 e teve reajuste também nas multas rescisórias após assédio do Corinthians. Assédio do Corinthians. Assédio do Corinthians em frase com contratação. Não combina não, é liso, time liso. Diante do destaque da Copa do Mundo Sub-17. O clube paulista demonstrou interesse em pagar a cláusula de saída no final do ano passado, que era de 41,3 milhões de reais. Aonde é que o Corinthians vai arrumar esse dinheiro? Eu sei que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil e colocou um dinheirão no bolso, mas o Corinthians não está devendo ao povo não por aí. Na praça, o nome do Corinthians não está meio melado, não está meio sujo. Será que o Corinthians não tem prioridades maiores do que dar o troco ao Bahia? O Corinthians está querendo dar o troco ao Bahia, gente, porque o Bahia, no ano passado, comprou um jogador de qualidade da base deles por 14 milhões. Vacilou, dormiu. O Bahia foi lá e comprou. É simples. Se vacilar, o Bahia compra. Esses jogadores bons de qualidade, que custam 10, 15, 20, 30 milhões, o Bahia compra. Portanto, o Corinthians vacilou, vacilão, e aí fica querendo dar o troco no Bahia. O Bahia foi lá, colocou na mesa, pá, e mostrou quem manda. Aumentou a multa do rapaz para mercado nacional e internacional, aumentou o salário, aumentou o contrato. Viu, Corinthians? Isso é um clube que tem dinheiro. Não é você que está vivendo da camisa, vivendo do status liso. O movimento seria uma resposta à contratação do jovem Cauê Furquim, de apenas 16 anos, comprado pelos baianos, justamente pela mesma cláusula, por 14 milhões de reais em agosto de 2025. O episódio, na ocasião, abalou a relação entre Corinthians e Bahia. O presidente corintiano Osmar Stabile conduziu os contatos por Juan Pablo, mas a investida parou na decisão do tricolor de aço em valorizar o jovem atacante. Juan Pablo, de 17 anos, é monitorado de perto pelo Manchester City e é visto como uma das grandes promessas do grupo. Cadu Santoro, diretor executivo do Bahia, conduziu as negociações pela extensão por mais 5 anos no contrato. No novo contrato, o Bahia aumentou a multa para o mercado interno para 110 milhões de reais, o que torna Juan Pablo o jovem mais bem pago da categoria de base no país. Já para o exterior, o valor é de 200 milhões de euros. Agora eu quero que vocês honestamente, viu, galera? Tirem-me uma dúvida. Se o Bahia está investindo tanto dinheiro assim nesse jogador, e o Grupo City também, é porque o moleque é bola, ok? Não estou duvidando disso, não. O moleque é bola, joga bola, deve realmente ser muito bom de bola. Mas vocês sabem que eu não estou em Salvador, né? Eu não frequento os jogos do Bahia, eu não frequento o CT, então eu não estou vendo. A impressão que eu tenho aqui de fora é que o Del é mais jogador. Eu posso estar enganado, mas é a impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho é que o Del é mais jogador do que o Juan Pablo. Eu gostaria que vocês, torcedores do Bahia, sem clubismo, né? Sem paixão por jogador A ou B, nada, sejam sinceros. Será que eu estou equivocado? Será que o Del realmente é mais jogador do que o Juan Pablo, mas por algum motivo o Juan Pablo é mais valorizado? Porque a impressão que eu tenho é que o Del é mais jogador, gente. Sabia? Posso estar enganado. Posso estar totalmente enganado, e se eu estiver enganado, está tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não estou desvalorizando o Juan Pablo, eu estou dizendo que, na minha opinião, eu acho o Del mais jogador.
Só que o Del tem uma multa infinitamente mais baixa, né? E sim, a polpa, a coisa em cima do Juan Pablo é muito grande. Tanto é que o Manchester City está interessado no jogador, ele acabou de se tornar o jogador mais bem pago do país nas categorias de base. Me ajuda a entender, quem joga mais? Quem é melhor jogador, Juan Pablo ou Del? Comenta aqui, por favor. FB, o Bahia tem um perfil estabelecido na busca por jogadores que incorporem o elenco tricolor nos desafios que o clube irá enfrentar ao longo do ano, no caso 2026, né? O esquadrão considera preferencial as seguintes características na hora de buscar e abrir negociações por atletas: jovens, com certa experiência como profissionais, com casca em jogos grandes e decisivos e com possibilidade de valor de revenda. Seguindo essa linha de planejamento, Kike Oliveira e Ramon Gomes, primeiros nomes anunciados pelo clube, estão alinhados completamente com a filosofia. Seguindo esse perfil de jovens com certa experiência, casca em jogos grandes, importantes, decisivos e possibilidade de revenda, realmente os dois jogadores, o uruguaio e o argentino, se encaixam nesse perfil que o Bahia está buscando, né? Isso a gente não pode negar, viu, gente? Realmente se encaixam. Inclusive o Román foi campeão de tudo em 2025 com o Estudiantes de La Plata, lá no futebol argentino. Então sim, são jovens, na base dos seus 20 e poucos anos, com alguma experiência, e assim, valor de revenda tem também e muito. Agora vamos aguardar se esses dois jogadores vão render no futebol do Bahia, né? Um deles já estava no futebol brasileiro, que é o Kike, como se chama? Deixa eu ver aqui, Kike Oliveira, o Christian Oliveira, estava no Grêmio, né? Então já está mais ou menos acostumado ao futebol brasileiro. Claro que muda muito o clima gaúcho para o clima baiano, eu sei que tem uma mudança, mas quem não se adapta na Bahia, pelo amor de Deus, né? Comida boa, terra boa, praia, mulher bonita, festa, cultura, aeroporto da Bahia vai para todo lado, o aeroporto Salvador, restaurantes bons, shopping. Pera aí, gente. O cara não se acostumar. E outra, vai viver bem, vai viver bem. O cara não se acostumar na Bahia, vou ser sincero, viu? Pelo amor de Deus. Enfim, vamos aguardar, viu, galera? Vamos aguardar. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Além do que eu pedi para vocês comentarem sobre a situação aí do Del, do Juan Pablo e tal. Se você chegar até o final do vídeo, faça um outro comentário. Nesse outro comentário você diz assim: Corinthians liso. Coloca aí, Corinthians liso no segundo comentário. Aí eu sei que você chegou até o final do vídeo. Tchau, galera.